Olá, meus irmãos. Hoje, dia 4 de outubro, domingo, dia de São Francisco de Assis. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi mais uma parábola. Um fazendeiro plantou uma vinha, rodeou-a com uma cerca, construiu nela um lagar e ergueu uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e depois partiu em viagem. Quando chegou o tempo da colheita, mandou seus empregados receber dos lavradores os frutos. Estes, porém, agarraram os empregados, bateram um, mataram outro e apedrejaram um outro. O fazendeiro mandou novamente outros empregados, em número maior que da primeira vez, mas eles os trataram do mesmo modo. Finalmente enviou seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, quando viram o filho, disseram uns aos outros: é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Então o agarraram, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha voltar, que fará com esses lavradores? Responderam eles: vai punir com morte terrível esses criminosos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entreguem os frutos no tempo certo. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal? Isto é, obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isto vos digo: o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que o fará produzir seus frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A oferta de Jesus é generosa. O Evangelho de hoje, ele vem nos deixar isso claro. A oferta de Jesus é generosa e é feita a todos. Nós somos convidados no dia de hoje a nos colocar no lugar destes vinhateiros. Aqueles que Deus olha, chama e confia a sua vinha, confia a sua obra, confia o seu reino, confia vidas. O que é que nós estamos fazendo com a vinha do Senhor? Esses vinhateiros, eles tentaram se apropriar da vinha de Deus, da obra de Deus. Quando Deus manda os seus mensageiros, quando Deus manda os seus empregados, os seus representantes, para receber, para colher os frutos que Ele tinha confiado àqueles vinhateiros. O que acontece? Os vinhateiros, eles ao invés de ofertar os frutos ao dono da vinha, eles resolvem se apropriar daquilo que não os pertence. Portanto, diante dessa reflexão, no dia de hoje, onde nós somos convidados a nos colocar no lugar destes vinhateiros, nós precisamos refletir. Será que em algum momento, em alguma ocasião, nós estamos tentando nos apropriar daquilo que não nos pertence? Será que em alguma ocasião nós estamos tentando nos apropriar daquilo que é de Deus? Ele que olhou para nós, que nos confiou algo tão precioso, que acreditou em você, que tem enviado mensageiros, que tem enviado representantes para te ajudar na colheita desses frutos. Você, diante desta vocação, desta comunidade, deste carisma, tem um papel insubstituível, tem uma missão insubstituível. Existe uma vinha dentro desta comunidade, dentro desta vocação, que é confiado a você. E somente você pode gerar os frutos que cabem a esta parte do corpo, a esta parte da vocação, a esta parte da comunidade. Você tem escutado os direcionamentos de Deus através desses mensageiros, desses empregados, sobre como multiplicar esses dons,
sobre como multiplicar esses frutos e ofertar esses frutos ao dono da vinha? Ou você tem maltratado a Deus através destes representantes, desses empregados que Deus manda? Os vinhateiros maltrataram, apedrejaram, assassinaram esses empregados, esses representantes. E muitas vezes nós maltratamos, nós apedrejamos e nós assassinamos a Cristo e aos seus representantes quando nós matamos dentro de nós a voz de Deus, quando nós matamos dentro de nós os sonhos de Deus para esta vinha e queremos fazer com a vinha que não nos pertence aquilo que nós julgamos ser o correto. Enquanto que Deus, Ele nos instrui o caminho correto, como fecundar, como multiplicar esses dons. E sim, existe um caminho de fecundidade, existe um caminho que é vontade de Deus, que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não será o caminho mais fácil, será o caminho mais duro, será o caminho mais estreito, será o caminho que nos tira da comodidade, será o caminho que nos tira do egoísmo, que nos tira do bem-estar e da tranquilidade, que nos leva a desbravar um novo que Deus nos confia e que nos fala, mas que nós continuamos assassinando dentro de nós pela nossa preguiça, pela nossa soberba, pela nossa indiferença e pelo nosso egoísmo. Será que nós estamos assassinando, maltratando e apedrejando a Cristo, a voz dele dentro de nós, os sonhos de Deus para nós e para esta vinha que nos foi confiado? Você, irmão acolhido, será que em alguma ocasião, quando você é corrigido, quando você é lapidado, sobre como precisa ser a sua vida fraterna, aí na casa que você está, irmão acolhido, irmã acolhida, sobre a vida de oração, sobre a espiritualidade, sobre a laboterapia, sobre tantas coisas, muitas vezes a gente escuta os direcionamentos sobre como multiplicar esses dons, para que você não esteja somente aí acordando e dormindo, enquanto que os frutos não estão sendo multiplicados na sua vida. Enquanto que esta vinha que Deus te confiou, você faz do jeito que quer, como você quer. Mas a vinha não é sua, a vinha é de Deus, você é apenas um vinhateiro, a vida não é sua. Nada é seu, nada é meu. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E nada nós vamos levar, nem mesmo este corpo. Portanto, quem é o dono da minha vida? O que você tem feito com ela? O que você tem feito com esta vinha que te foi confiada? Os frutos estão sendo multiplicados ou você está enterrando, ficando na superficialidade? Muitas vezes a gente escuta, acolhe, mas no fundo, a gente não acolhe com a alma e com o coração. A gente parece que concorda, porque a gente não contesta. Mas no fundo a gente não permite que aquilo gere uma transformação no nosso coração. Então, o que é que Deus faz diante dessa situação? Ele é muito claro quando ele diz: o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que fará produzir os seus frutos. Ele arrendará a vinha para outros vinhateiros. Não porque Deus nos troca, Deus nos substitui, mas no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade, nós desejamos, na nossa mornidão, nós nos vomitamos do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus vos será tirado. Essas são as consequências daqueles vinhateiros que tentam se apropriar daquilo que não é deles. O reino de Deus vos será tirado. E ele irá entregar a vinha para novos vinhateiros. Então, dessa forma, o Evangelho nos convida a sermos como os novos vinhateiros. Jesus diz também: a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra principal. Quem são os novos vinhateiros que Deus chama?
aqueles que são os mais desprezados, os mais desacreditados, os mais rejeitados, aquele que o mundo não acredita mais, aquele que ninguém olha e diz, ele seria capaz de ser um vinhateiro. São esses que Deus escolhe, esses são os novos vinhateiros para um novo tempo. Você é chamado a ser este novo vinhateiro de um novo tempo, assumir esta vinha do Senhor com amor, jamais tentando se apropriar, jamais exercendo a soberba, o orgulho, a vaidade, mas pelo contrário, é exatamente estes que foram rejeitados, estes que o mundo não acredita, os mais fracos, os mais miseráveis, os mais pecadores, os mais frágeis. São esses que Deus confia, são esses os novos vinhateiros. Tomemos posse do chamado de Deus. Seja você hoje um novo vinhateiro do Senhor. Aquele que é o último dos últimos e deseja continuar sendo. Hoje, no dia de São Francisco de Assis, nosso baluarte e pai espiritual da nossa vocação, que nós podemos, inclusive no dia de hoje, acompanhar o nosso Lumencast, no Inspira Santo, que está maravilhoso, sobre a vida de São Francisco de Assis e aprofundar. Que São Francisco nos inspire, com toda a sua humildade, com toda a sua obediência, nos colocando aos pés da Igreja, das nossas autoridades, do Santo Padre, do Papa Francisco, dos nossos bispos, dos nossos párocos, do nosso conselho, da nossa comunidade, aqueles que nos guiam, os empregados de Deus. Vamos acolher com muita sinceridade, com muita alegria, com muita fraternidade, acolher cada direcionamento. Daqui a 3 dias nós vamos começar os cursos APA, os encontros APA. Uma grande preparação cheia de espiritualidade para os nossos centros sociais. Se você não fez a sua inscrição, faça a inscrição. Divulgue para as pessoas de fora. Faltam apenas 3 dias. Então fica como um desafio para o dia de hoje. Você divulgar para várias pessoas que não fazem parte da comunidade, que fazem parte da comunidade, os encontros APA. A gente se encontra lá. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.